Edilson Carvalho Barbosa, né? Mas eu sempre me apresento como Edilson Carvalho, assim que a comunidade astrológica me conhece. Esse era o nome artístico que eu utilizava por ocasião de quando eu ainda era ator, né? Quando eu cursei o curso de artes cênicas no Rio, né? E a minha entrada na filosofia, ela se deu em função de uma necessidade muito particular, né? Porque a comunidade astrológica não tinha nenhum interesse em especular e discutir sobre as questões mais caras e mais problemáticas da astrologia, né? E eu achei que a filosofia antiga em particular, por conta da relação do cosmos com a alma, né? Ou essas relações entre ética e cosmologia, poderiam oferecer para mim tudo aquilo que eu precisava para poder entender melhor o fenômeno astrológico, né? Em particular, por exemplo, a Gabriela Rochane Caroni, que é uma filósofa da Argentina, agora ela mora no exterior, mora nos Estados Unidos. Ela tem um livro onde ela, por exemplo, vai defender a ideia que é impossível entender os últimos diálogos de Platão, que vão tratar do tema do cosmos, porque o entendimento do que Platão faz de ética está completamente subordinado à noção de cosmologia. Então, esse é um livro muito interessante, por exemplo, para quem tem interesse, como o meu, de entender a astrologia e esses seus aspectos éticos e físicos, como é que eles estão imbricados, né? Porém, a surpresa que eu tive é que quando eu comecei em particular a estudar Platão oferece questões tão mais interessantes que as questões astrológicas, né? Particularmente no que tange a pedra lapidar da sua filosofia, que você compreende bem é o bem, né? O bem tem o seu aspecto não só político, ético e religioso, por aí vai, né? Mas também as implicações da sua filosofia com a política em particular, né? Então, por mais que eu tenha ido à filosofia com o interesse de resolver questões astrológicas, eu posso dizer que no dia de hoje, Platão me oferece coisas muito mais interessantes que a astrologia até então oferecia, né? Assim, eu acho que o que há de mais interessante e que parece um escrito na filosofia platônica é a perspectiva de que o homem faça uma verdadeira conversão com a alma, isso está na República, que é a governo, e que com essa conversão, é claro que é em função de ver atrás das formas, né, mas que a excelência do homem, né, ela está completamente subordinada a essa transformação, né? Isso me impressionou, assim, isso me impactou, né? Essa possibilidade de me tornar um sujeito melhor, né? Na verdade, eu estou fazendo essa confissão agora em público porque supostamente a astrologia serviria para tornar as pessoas melhores, né? Se isso fosse verdade, os meus camaradas, os meus colegas de trabalho, eles próprios deveriam ter se tornado pessoas melhores, e eu não vejo isso. Então, assim, isso foi muito assustador para mim, quer dizer, a perspectiva que Platão me ofereceu sobre a própria atividade astrológica, a ponto de eu ficar pensando que provavelmente eu vou me tornar um filósofo e venho abandonar a astrologia, né? Mas eu acho que essa é uma maneira de fazer uma apresentação e vocês entenderem por que eu estou aqui agora, né? Tendo feito a apresentação, vamos agora ao trabalho, que é a discussão que eu propus fazer na minha dissertação, que eu acabei no passado, já entrei para o doutorado, e tanto na dissertação quanto no doutorado eu escolhi discutir passagens que eu julguei relevantes num diálogo de Platão chamado Gorgias, né? O Gorgias, ele é um diálogo que vai ser reconhecido como um dos diálogos onde Platão vai discutir qual é o estatuto epistemológico ou científico
da retórica. Né? Então, para isso, ele vai colocar em cena 3 grandes personagens dialogando com o filósofo Sócrates. O primeiro personagem não é nada mais, nada menos do que Gorgias, o grande mestre da retórica. Acho que vale a pena observar que muitos comentadores dizem que o Tratado dos Filhos de Monteiro de Gorgias e o Elogio de Helena, dos quais a gente tem testemunho, a gente tem esses textos, né? Eles se colocaram para Platão como um grande obstáculo a ser vencido. Ou seja, já tendo todos esses testemunhos disponíveis para a leitura, que a gente entende é porque muito que vai ser dito sobre filosofia é porque havia algo antes que se chamava retórica. E que a filosofia vai se construindo como contraponto a uma outra arte discursiva, que é a Grécia, e essa arte, por excelência, era a arte da retórica. E nada mais e nada menos a retórica tal como Gorgias a exercia em Atenas. Né? Então há uma intimidade muito grande, é isso que eu estou querendo mostrar aqui de maneira breve, entre a filosofia e a retórica, e em particular a figura de Gorgias. Isso vai ser muito importante para a minha defesa, que eu vou fazer aqui, porque o aspecto que eu vou estar desenvolvendo agora no doutorado é uma passagem onde é feita uma analogia, e esta analogia, descrita por Platão na boca de Sócrates, é uma analogia que também aparece no Elogio de Helena, escrito pelo Gorgias histórico. Então, o Gorgias platônico é uma resposta ao Gorgias histórico. E uma resposta naquilo que me interessa, que é a analogia tal como Gorgias formulou. Porque para Platão, que é o autor do texto, né, parece que a analogia não pode ser feita do mesmo modo como Gorgias histórico fez. Por isso que eu acho importante fazer essa observação comigo. Né? Bom, tendo feito isso, a gente tem que entender que esse diálogo é um diálogo onde aparece, como eu disse, o professor de retórica, Gorgias, e ele é convocado por Sócrates a dar uma definição do que seja a retórica. E os comentadores vão dizer que os primeiros diálogos de Platão são diálogos que o filósofo, na realidade, anda atrás de uma definição. Porque, de alguma maneira, a definição, com suas consequências últimas, teria que ser capaz de traduzir aquilo que uma coisa é. E traduzir aquilo que uma coisa é traduzir aquilo que a coisa é em sua essência. Então, quando Sócrates pergunta a Gorgias qual é a atividade que ele exerce, e ele diz que ele é retórico, e por sua vez, então, ele só pode ser um grande retor, um grande professor de retórica, ele quer saber quais são as implicações de tudo isso, para que no final se possa ter uma definição do objeto da retórica e uma definição do que seja retórica. Tá? Não é à toa que o diálogo, então, sempre vai ser tomado como um diálogo onde a questão da retórica é central. Isso é discutido. Tá? O segundo interlocutor, que vem depois de Gorgias, é nada mais e nada menos do que um aluno deste professor, um aluno de Gorgias, que é o Polo. Né? E, no final, quer dizer, aparece um terceiro interlocutor, que é um interlocutor que muitos tomam como imaginário, como uma personagem criada por Platão, que é o Cálico, porque a única referência que a gente tem sobre Cálico se encontra no diálogo de Gorgias. Ninguém sabe quem é Cálico. Né? E há várias hipóteses sobre quem seja esse interlocutor. De fato, é o interlocutor que Sócrates vai considerar como o melhor interlocutor que ele tem. É como se Cálico fosse a imagem e a semelhança viva do próprio filósofo. Na verdade, como é que a gente diz quando
a pessoa é a melhor imagem de si mesma, por exemplo, é como se diz que o Marcelo Mastroianni foi do Fellini. O alter ego. Obrigado, Sônia. Então, assim, muitos colocam Carlicles como o alter ego do filósofo. Essa hipótese é muito rica, na medida que a gente for entender as analogias que vão ser estabelecidas entre as artes na passagem que é objeto do meu doutorado, que eu vou ler para vocês agora. Tá? Lembrando que esta passagem é uma passagem que eu me detive muito na minha dissertação, e é uma passagem que ela precisaria ter defendido coisas mais básicas. E eu, claro, só fui entender isso no dia da brinca da apresentação. Tá? Mas então eu preciso mostrar para vocês o que ocorreu, para vocês entenderem porque é a minha opção de levar o tema da analogia para o doutorado. Né? Na dissertação, a passagem que eu escolhi como objeto de estudo é uma passagem famosa, uma das mais bonitas do diálogo, é a 508A, onde Platão diz o seguinte, na boca de Sócrates: afirmam os sábios que o céu e a terra, os deuses e os homens, são mantidos em comunhão pela amizade, pela temperança, pela justiça e pelo ordenamento. Motivo pelo qual, ó camarada, o cosmos é chamado cosmos, e não desordem, e nem intemperança. Mas quer me parecer, porém, que tu não dás importância a isso, apesar de toda a sua sabedoria, esquecendo de que a igualdade geométrica tem muito poder, tanto entre os deuses como entre os homens. Tu, porém, és de opinião que cada um deve se esforçar para ter mais do que os outros. É que você descura da geometria. Que seja 508A. Essa é a tradução do Carlos Alberto Nunes, mas na minha dissertação, que está disponível no Dropbox, vocês vão ver que eu fiz observações fundamentais, outras traduções em função da defesa que eu precisaria fazer, justamente por conta do vocabulário matemático que se encontra implícito nessa passagem. A defesa minha é que Platão escreve, pelo menos até 508A, um diálogo com um vocabulário que é profundamente geométrico, e isso deveria ter algum propósito. E eu tento demonstrar qual é esse propósito. Né? Pois bem, eu escolhi essa passagem por dois motivos óbvios. Uma, porque está falando de cosmos. Né? A outra é porque nessa totalidade cósmica que Platão está considerando, há uma distribuição dessas partes na forma de uma igualdade geométrica. Então, a minha dissertação já tem pretensão de entender o que o filósofo quer dizer quando ele supõe o cosmos regido por uma igualdade geométrica. E por isso eu tive que estudar, em particular, tudo que se disse sobre igualdade na geometria e no pitagorismo e na matemática antiga. Né? Só para vocês terem uma ideia muito rápida, isso que eu vou falar agora se encontra nesse artigo que eu escrevi em particular para vocês aqui da Academia Celeste, e que é um resumo da minha dissertação, mas ao mesmo tempo aquilo que eu pretendo realizar no doutorado. Né? Há um filósofo matemático que Platão teria conhecido quando ele fez uma de suas viagens à Sicília, que é o Arquitas de Paris. Isso se deu nessa época. Né? E há muitas discussões sobre a autenticidade de uma das cartas que Platão teria escrito, porque nessas cartas Platão teria testemunhado o encontro dele com Arquitas. Além da autenticidade desse documento ser discutível,
o que se torna discutível também é o que Platão levou de Arquitas, o que Arquitas levou de Platão, quem foi professor de quem, se foi professor ou não foi professor, ele surgiu daí. Tá? Uma problemática em torno da relação que se deu entre os dois. O que ocorre é que Arquitas de Tarento nos deixou alguns fragmentos, e um dos fragmentos dele é onde o Arquitas vai estabelecer certas proporções na escala musical. Porque esse fragmento dele se dá dentro de uma obra que se chama A Musique. E ele está estudando a harmonia das notas musicais e elas são estabelecidas por uma certa proporção. Isso não é uma coisa muito esquisita para quem conhece um pouco de música, quando vai saber que tem a nota de quinta, a nota de quarta, a nota de quinta, a nota de quarta, qualquer outra nota é uma proporção. Né? O que é mais curioso é que esse fragmento da Arquita é aquele onde se encontra pela primeira vez o uso da palavra analogia, que é o que a gente traduz diretamente para o português como analogia. Né? Porém, analogia no fragmento de Arquitas significa proporção. Né? No artigo que eu escrevi para vocês, na página 8 para a página 9, tem esse fragmento. E é um fragmento, na realidade, como a gente sabe, todos os problemas que envolvem os fragmentos antigos, né, é de um comentador falando aquilo que Arquitas disse. Né? E Arquitas, então, teria dito: há 3 médias na música. Uma é a aritmética, a segunda, a geométrica, e a terceira, a subcontrária, que chamam de harmônica. A aritmética, quando 3 termos se excedem por uma razão de tal modo: o primeiro excede o segundo, como esse segundo excede o terceiro. Nesta analogia, e aí a gente tem que entender que é nesta proporção, tá? E foi essa tradução que eu dei. Nesta proporção, ocorre que o intervalo dos maiores termos seja menor e o dos menores maior. Mas a geométrica, a média geométrica, é de tal modo que o primeiro está para o segundo, como o segundo está para o terceiro. E desses maiores e menores são produzidos um intervalo igual. E a média subcontrária, que chamamos de harmônica, quando são tais: pela parte que de si próprio o primeiro termo excede o segundo, por essa parte do terceiro, o médio excede o terceiro. Nesta analogia, ou seja, nesta proporção, ocorre que o intervalo dos termos maiores seja maior e o dos menores menor. Não vou ter condição de traduzir essas proporções, porque isso tudo está na minha dissertação. Tá? Mas o que eu quero mostrar é que o primeiro registro que chegou até nós, com o uso da palavra analogia, dentro de um contexto matemático, ela significa proporção. A outra coisa que eu queria mostrar é que esta analogia, ela aparece associada nesse fragmento a uma outra expressão que é analogon. Tá? Isso está já no início da frase, né? E que eu traduzi, como eu li para vocês, quando o autor vai falar da média aritmética, quando ele diz que 3 termos se excedem por uma razão. Oca e oquem, três oroi, catatantoiam, uperoxan, analogon. Então, a analogia, que é uma proporção, ela está associada a uma razão. Uma razão que se interpõe entre termos e estabelece nada mais e nada menos do que a proporção. Né? Isso é muito interessante, para a minha defesa, porque a gente tem que considerar algumas definições que foram dadas de analogia por alguns pensadores antigos. Né? Eu queria ler somente algumas para vocês.
está na página... Está na página 8, e a gente vai ver, por exemplo, que Aristóteles mesmo, no Ética Nicômaco, vai definir a analogia como uma igualdade de razões. Euclides, num livro que é exclusivamente matemático, né, como a gente sabe, vai definir a analogia como grandezas que têm a mesma razão. E Theon de Esmirna, né, vai já definir a analogia como a maior semelhança e identidade de razões. Ou seja, uma analogia definida por uma semelhança e igualdade de razões. Isso vai ser caríssimo na antiguidade, e a gente vai ver o débito, por exemplo, de Aristóteles para com Arquipo, na medida que, quando Diógenes Laércio vai mencionar a herança intelectual de Aristóteles, vai dizer que Aristóteles conheceu 3 livros de Arquipo. Na biblioteca de Aristóteles tinha 3 livros de Arquipo. Estou dizendo que isso é curioso, porque de Aristóteles é que conhecemos a crítica mais severa ao pitagorismo, né? A crítica que ele faz aos matemáticos. Né? E é curioso que quando ele critica os matemáticos antigos e os pitagóricos, ele não menciona os nomes. Né? Mas é muito interessante que a gente vai ver que quando ele menciona o nome de alguns, dentre eles ele vai mencionar Arquipo, e vai mencionar Arquipo no sentido muito positivo. O que é assustador é que quando a gente vai ler em particular a maneira como Aristóteles vai definir a analogia como uma igualdade de razões no Ética Nicômaco, ele vai fazer isso de um modo que ecoa os fragmentos de Arquipo. Tanto que Paulo Huffman, que escreveu a maior pesquisa sobre Arquipo, vai desenvolver 3 capítulos, assim, quase sugerindo que tudo que Aristóteles pensa sobre justiça e proporção, na realidade, foi roubado de Arquipo. Porque ele, nesse momento que ele faz essa pesquisa, ele não atribui nem Arquipo e nem diz nada. Porém, quando você lê Arquipo e Aristóteles, você vê a relação. Né? Então, que relação é essa? É um momento na Ética Nicômaco que Aristóteles vai dizer que a justiça é uma proporção que vai envolver 2 pessoas e vai envolver 2 partes de uma coisa que foi quebrada em litígio. Então, vamos supor que, por exemplo, a gente tem o biscoito de sequilho do Celório, e que eu e a Sônia amamos esse biscoito de sequilho e vamos dividi-lo em determinada parte. Então, 2 são as partes divididas entre 2 pessoas. E é isto que Aristóteles vai chamar de uma distribuição justa e proporcional, ou uma distribuição análoga. Isso é importante, porque essa noção de proporção está no primeiro fragmento de Arquipo, e em outro fragmento de Arquipo, ele vai dizer que a sociedade não pode ser justa sem o auxílio do logismos. Logismos pode ser traduzido como ou a arte do cômputo ou a arte do cálculo. E é essa arte do cômputo e do cálculo que vai calcular os acordos entre os homens. A gente não tem a mínima ideia como o cálculo é capaz de calcular os contratos recíprocos entre os homens. Mas, o que Aristóteles disse é uma tentativa de desenvolver, que está de maneira lacônica e implícita nesse outro fragmento que chegou de Arquipo, a gente pode supor que há uma maneira de distribuir as coisas entre os homens.
E essa distribuição poderia ser justa se uma proporção fosse respeitada. Por quê? Se eu e a Sônia somos iguais e distribuímos o biscoito de sequilho em duas metades iguais, ninguém vai discutir que isso é injusto. Exceto se uma das partes ficar com uma parte do biscoito maior. A outra vai se queixar. Não é? Mas vamos supor uma outra coisa que Aristóteles vai supor e que Platão também vai supor nesse diálogo Gorgias. Eu vou me usar da metáfora dele, da analogia, não posso nem falar mais analogia, figura de linguagem, a partir de então. Vamos ver que, como é a imagem que Platão cria para falar de uma distribuição que poderia ser justa ou não. E ele está falando isso com o Caio. 5 minutos. Bom. Nem comecei. Nem comecei. Não, mas me sinaliza, porque você viu, né? Então isso aqui é só a introdução. Eu avisei que eu sou perigoso, eu não consigo. Vai dar 20 minutos. Não, 5 minutos vai dar 20 minutos. Mas não, tudo bem. meia hora. Cada meia hora. Veja só. A imagem que Platão cria. Platão vai virar para Clarides e vai falar assim. Porque Caio, e eu acho isso importante demonstrar aqui, nas nossas discussões sobre cultura e natureza, Caio é aquele que vai defender a ideia de uma justiça natural. Porque justo é aquilo que o mais forte decide. Tanto que a passagem mais famosa dele, depois eu posso ler para vocês, né? Ele vai dizer que muito de nós vai se espantar quando um dos escravos mostrar força suficiente para subverter todas as nossas leis que são arbitrárias, que são constituídas por costume, né? E quando esse se apoderar de nós, se tornar o nosso líder, aí a gente vai ver que não adianta dominar os leões. Porque, por natureza, os leões vencem e sabem o que é justo. Estou falando a minha linguagem, mas só para vocês entenderem que o interlocutor do filósofo é aquele que acredita que a justiça é determinada pela natureza física, pela força. É claro que o filósofo não pensa nisso. E a obra é dedicada também a dar uma resposta àqueles que acreditam que a justiça é constituída pela lei do mais forte. E é dentro desse contexto, dessa discussão sobre a justiça como nomos, ou como convenção, ou da justiça como natureza, como lei natural, é que ele vai dizer assim, pensemos o seguinte, estamos aqui reunidos em grupo. Um de nós é médico. E alguns de nós estão doentes. O médico, por ser médico e ter autoridade pela sua episteme, pela sua ciência, pelo seu saber, é aquele que vai ter que distribuir a provisão entre os homens. Como é justo distribuir essa provisão? Por quê? Sendo alguns mais fracos, estes vão ter que ter menos comida. Porque se você está doente e não tem dieta e come mais, você vai adoecer. Então, por conta da medicina, se sabe que os mais fracos deverão comer menos e que aqueles que não estão doentes podem se esbanjar, comer e beber mais. Não é? Aí Carlos, sim. Aí ele faz a pergunta. E se o médico tiver mais fraco? Como distribuiremos a previsão? Porque na qualidade de médico, ele deveria saber que ele deveria comer menos se ele tivesse doente. Mas ele detém uma autoridade. E pela autoridade, pelo conhecimento que ele tem, ele por si só já mereceria comer mais. E aí vem a pergunta, como é que a gente vai resolver esse problema? Porque por autoridade, ele poderia ter mais. Na realidade, Platão vai brincar com essa ideia de que quem tem autoridade pode desfrutar mais,
dizendo assim, que por autoridade, o médico jamais pode ter mais. Porque ele sabe que uma maior quantidade de alimentos prejudica a saúde. Então, como médico, ele necessariamente tem que ter menos. Mas se ele tiver doente, significa o quê? No fundo, Sócrates está querendo levar Cálides a perceber que mesmo sendo superior, pela sua superioridade, ele já tem que ter menos. Senão não é justo. Porém, isso por quê? Cálides é aquele que pensa que um homem superior tem que ter mais. E aí ele está falando, que um superior tem que ter menos, veja o médico. No fundo ele está querendo dizer assim, você é político, então por ser político você acha que você pode ter benesses? Não. Se você é político e trata do bem público, só por você ser esse político você tem que ter menos, tal como médico. É por isso que ele usa a metáfora da medicina para a política, para dizer que a cidade adoece na medida que o governante se acha no direito de ter mais. Da mesma maneira que acontece com o médico. Só que o que lhe ocorre nessa passagem é que ele vai dizer o seguinte, e se o médico estiver doente? Então, se o médico estiver doente, ele vai ter que ter o quê? 2 vezes menos. Me desculpa, 2 vezes menos em uma proporção. Ele está estabelecendo uma proporção para a ideia de justiça, para aqueles que, como Cálides, acham que os homens, sendo mais fortes, têm direitos a mais. E ele está dizendo, não, Lucas, tem direitos a menos e mais ainda, mais menos. Caso você seja alguém que venha crescer. Então, assim, o texto todo, do meu entender, está cifrado de um modo onde as proporções todas se encontram em Cristo. A tarefa, acho, de um leitor é tentar entender que proporções são essas e o que ele está querendo dizer. Isso é importante porque nessa passagem, Platão está fazendo um entendimento de justiça e é um entendimento também proporcional. O que ocorre é que Aristóteles fez o entendimento dele e Aquitas fez o entendimento dele. Então, de alguma maneira, essas obras intersectam, né? Todos os comentadores falam isso. Eles só divergem quanto qual é a média de Arquitas que Platão teria aplicado. Isso é uma média geométrica, aritmética ou harmônica. Eu, até onde eu fui com muito medo, até o dia da defesa, eu defendi a ideia de que a média que Platão usa na distribuição do poder no diálogo Gorgias é uma média geométrica. Né? O que eu vou agora estudar no doutorado, agora entrando no tema, né? É o que está implícito numa outra passagem matemática da obra fundamental para entender, inclusive, o que é tal da igualdade geométrica que rege o cosmos, que é uma passagem anterior que é posta aqui e que eu também utilizei na minha dissertação, que é a passagem em 465 a 7, adiante, onde o filósofo, isso é importante observar porque não está aqui no artigo, a expectativa toda de Platão é mostrar que as artes exercidas na cidade não têm limites muito definidos. Tanto que ele vai mostrar que os sofistas e os retóricos se ocupam do mesmo objeto, muito embora não entendem as diferenças que há entre eles se misturam. E a expectativa que Platão tem ao descrever a analogia entre as artes é estabelecer um limite entre elas, mostrar qual é a diferença, por exemplo, entre a política e a retórica. Todo diálogo é escrito para mostrar a diferença entre a política, que é a filosofia, da retórica. Tá? A outra coisa também é que a expectativa dele é mostrar que essas artes entre si estão distribuídas na cidade numa proporção porque há uma hierarquia. E essa hierarquia é determinada ontologicamente pela relação que há entre o corpo e a alma. A frase famosa é: a alma é superior ao corpo. E tem as artes da alma
e tem as artes do corpo. Então, daí a gente sabe que as artes da alma já são superiores às artes do corpo. Como se não bastasse, ainda há um problemão a resolver, que é quando ele diz que certas atividades sequer são artes, porque elas só são um simulacro dessas artes. E a noção de simulacro tem a ver com a noção de uma imagem distorcida. Eu acho, no meu entender até então, que por conta de Platão ter utilizado a analogia para mostrar a proporção das artes, das atividades exercidas na cidade. E ao fazer isso e falar que umas são a imagem das outras, ele permitiu que na sua esteira histórica a analogia deixasse de figurar como uma proporção e se transformasse em uma figura de linguagem, porque uma coisa é a imagem da outra. A analogia em Platão, no Gorgias, a princípio, está realmente dedicada a falar que há um original e há uma cópia. E o problema é quando a gente confunde a cópia com a coisa. Por exemplo, a retórica é uma parte, é um simulacro de uma parte da política. Esta é a definição de Platão. Quando ele diz que a retórica é um simulacro de uma parte da política, ele está querendo dizer, por exemplo, que a política, como arte terapêutica, é a única arte capaz de curar a alma. Porque a política, como tal, é a atividade que vai eliminar a injustiça da alma humana. E por isso ela tem essa atividade, em muitas aspas, eu vou chamar de terapêutica, tá? Que vem de um verbo em grego que significa curar. E é o verbo que Platão usa aqui no caso. Porém, a retórica, ela não está interessada em eliminar a injustiça da alma humana. A retórica é uma arte que ele vai chamar de colateia ou adulação, e a função principal de qualquer adulação é seduzir e adular. E como adulador e sedutor, eu vou fazer você acreditar o que é a justiça. E você vai aceitar a minha adulação. E vamos entrar num acordo, que sabemos o que é justiça, muito embora não sabemos e nem somos justos. Então toda arte adulatória visa a criar uma grande mentira social. E é por isso que Platão tem o interesse de demonstrar a diferença que há entre as atividades que para ele são as legítimas, as terapêuticas, e aquelas que são puro fingimento, porque na realidade se baseiam e se fundamentam na adulação. E a analogia que ele vai estabelecer é entre esses dois gêneros, entre artes legítimas propriamente terapêuticas e entre atividades que não são artes, porque não passam de uma adulação. É isso que está em jogo na passagem que é objeto de estudo do meu doutorado, porque Platão vai dizer, na boca de Sócrates, eu quero apresentar razão. Para não discursar de modo prolixo, eu quero falar como geômetras, pois a partir de agora talvez possa me acompanhar. A indumentária está para a ginástica, como a sofística está para a legislação. E a culinária para a medicina, como a retórica para a justiça. Ponto final. Esse é o objeto de estudo do meu doutorado. Né? Só para vocês entenderem, de uma maneira muito breve, a estrutura hierárquica e topológica das atividades na cidade é aquela que está resumida tanto nesse artigo que eu escrevi para vocês, mas também na minha dissertação que está no Dropbox. Lá está mais desenvolvido. Que é esse quadro que se apresenta a alma e o corpo, e a alma e o corpo, a alma tem uma arte que lhe é própria, e a arte que é própria, a alma se chama política. E a política, por sua vez, se subdivide em duas outras artes, que é a legislação e a justiça. Tal como a arte do corpo, que ele não sabe o nome, que é anônimo, se divide em duas atividades, que é a ginástica e a medicina. Essas quatro, na realidade, são usurpadas
na sua legitimidade por outras 4 atividades que querem se parecer com ela, querem ter um lugar dela. E essas são as adulações. Por isso que ele vai dizer que a sofística está para a legislação, como a retórica para a justiça, a indumentária para a ginástica, como a culinária para a medicina. Então, a analogia que está aqui entre as artes, primeiro, é uma analogia que vai abarcar o que é verdadeiro e o que é falso, que é a relação clara que há na filosofia entre o ser e o parecer. Bom, segundo, essa analogia, como eu disse, ela vai, no final das contas, por conta da sua base ontológica e metafísica, está baseada na diferença entre alma e corpo, determinar o lugar das atividades na cidade, com todos os seus limites bem definidos. Claro que quem vai ficar por cima não é nada mais, nada menos que a filosofia política. Tá bom? Então, toda obra é escrita por Platão em função disso. O que eu estou querendo observar, e para ser objeto do meu doutorado, eu preciso também fazer essa observação aqui, porque isso só foi possível em função das aulas que eu assisti do professor Marcos, de cosmologia aristotélica e platônica, é que, em particular, no diálogo Timeu, que a gente viu no curso, há uma passagem, há 2 passagens muito curiosas. Primeiro que quando Timeu vai falar da configuração de mundo, num primeiro momento do diálogo, ele vai começar a falar de imagens e espelhos. É muito curioso que na formação do mundo ele precisa se utilizar da catróptica do espelho para falar da formação do mundo. E na realidade essa passagem, ela realmente parece incompreensível, como toda a obra do Timeu parece ser. Realmente, isso nem no pós-doc parece que se resolve. No doc aqui, parece que exige 3 reencarnações suas para você encarar uma obra dessa. Tá? Porém, numa passagem logo posterior, Platão começa a discutir como é o reflexo dos espelhos e a formação das imagens. E ele vai dizer que essas imagens dos espelhos são o inverso do original. Essas 2 passagens juntas, elas são muito interessantes, presumo eu, na minha hipótese de doutorado, para jogar à luz no que é a analogia do diálogo Gorgias. E por quê? Porque se a gente pegar 2 outras obras de Euclides, a gente conhece os elementos, que é a obra matemática e geométrica por excelência, mas ele escreveu 2 obras. Uma é a patróptica, que é o estudo dos espelhos, e o outro é a óptica, que é o estudo de como se estrutura o olho humano e como se formam as imagens. E ele, Euclides, vai usar um termo em sua obra que não é o simulacro, o termo que Platão usa na obra dele, para falar dessas imagens distorcidas. Ele vai usar o Eiton. Porém, numa outra obra de Platão, no Sofista, o Sofista é um tópico clássico para se discutir, que é o Eidolon, o simulacro, que é a palavra que aparece aqui no Gorgias, né? E lá, Platão vai fazer uma discussão sobre as imagens. E aí ele vai dizer que tem as coisas e tem as imagens das coisas. Tem imagem que o artista reproduz com perfeição as coisas. Porém, tem imagens que o artista quer criar aquilo que ele entende que é uma noção de perspectiva, ele não usa essa palavra, e aí ele vai dizer que essas imagens são distorcidas em relação ao real para criar a noção de distância. E no Sofista, parece que Platão está mostrando uma certa prevenção com relação a essas imagens que o artista cria e que distorce a realidade. Essa palavra é simulacro. Tá? Porém, nesse vocabulário do Sofista, ele vai usar Eiton. Olha, Platão usa então abusivamente ao longo da sua obra. E a minha hipótese é,
se a gente tomar por referência os estudos de Euclides, em particular sobre a óptica próptica, onde ele não usa a palavra simulacro, mas ele usa a palavra eica, a gente vai ver que as imagens das coisas são, na realidade, proporcionais a seu original. Elas têm uma proporção. E é isso que me parece que Platão também está falando no Timeu, quando ele vai constituir um mundo no início do livro e começa a falar de espelho. Então, de alguma maneira, eu, na minha tese, eu suponho que Platão está tomando por referência um mundo que é espelho à imagem de uma outra parte desse mesmo mundo. E essa outra parte seria a parte que ele chamaria de original. Né? A discussão toda vai envolver a discussão entre o que Platão chama de inteligível e sensível. Quer dizer, há um mundo. Esse mundo tem um aspecto sensível, porém tem um outro aspecto desse mesmo mundo, que é o aspecto inteligível. E toda a filosofia de Platão poderia ser entendida dentro desse sistema que é muito sumário. Né? Então, assim, eu estou supondo, fechando a minha apresentação, que a analogia utilizada no diálogo de Borges é uma proporção matemática, é uma proporção que envolve a ideia de imagens distorcidas, porque ele tem a expectativa de mostrar qual é a hierarquia das atividades na cidade. Porém, como filósofo, ele vai tentar fazer isso numa base metafísica e ontológica. E, ao tentar fazer isso, a gente tem que lembrar que tanto no Timeu como nas duas obras de Euclides, as imagens, elas são proporcionais a seu original. Então, entendendo que aqui, já no diálogo de Borges, Platão está fundamentando a diferença das artes por uma diferença ontológica que já é própria do mundo. Porque esse mundo é constituído de imagens e de coisas às quais essas imagens estão submetidas proporcionalmente. Ok? Um pequeno detalhe disso tudo, que eu acho que vale a pena considerar, é que Euclides, no livro 7, quando vai definir as analogias, vai definir as proporções, ele vai dizer que as proporções podem ser diferenciadas pela capacidade que a gente tem de alterar os termos. E uma dessas proporções é aquele que Euclides vai chamar de proporção inversa, que em grego é antipécono. E a antipécono é a proporção que você pode tirar no termo inferior e colocar no termo superior. A gente não diz que A está para B, como C está para D. E se eu for pegar o B e colocar no lugar do C e o C no lugar do B? Isso é um antipécono. Inverti a ordem dos termos, porém a proporção ficou salvaguardada. Né? No Borges, quando Cállicles entra em cena, ele vai dizer exatamente isso para o filósofo. Ele vai dizer... No momento que Cállicles entra em cena e que Sócrates tentou demonstrar toda a analogia das artes, tudo isso, Cállicles vai falar assim, vai falar para outro interlocutor que é um amigo do filósofo, que é o Querofante. Querofante, não está falando a verdade, ele está brincando. Aí ele continua assim, ó, diz-me Sócrates, aí ele vira para Sócrates. Devemos acreditar que está falando sério ou é brincadeira? Porque se é sério e se for verdade tudo o que você disse, então a vida dos homens é antipécono. Então, a vida que levamos é invertida. A vida é inversa. O termo que ele usa aqui é o termo que aparece no Euclides. É um termo que vai aparecer no Timeu, não vai aparecer
vai aparecer complicando a ideia da inversão das imagens, porque o que está do lado esquerdo deve ficar do lado direito, o do lado direito deve ficar do lado esquerdo. Não tenho a mínima ideia se as artes aqui mudam de lugar, de esquerda para direita, ou de cima para baixo. Tá? Mas assim, o que me chama a atenção, e é isso que eu queria expor para você, é que há um mundo onde as coisas estão invertidas. E nesse mundo onde as coisas estão invertidas, a retórica é superior à política. A adulação é superior à verdade. O mal, o prazer, o ato de agradar é superior ao que é superior à qualidade. Esse é o mundo. E o que eu estou entendendo é que o Flor está propondo uma inversão. E para ele propor essa inversão, ele está dizendo, se você entendeu que a igualdade geométrica, você não ia querer ter nada com os outros. Porque se você entende o que é a igualdade geométrica, você vai entender que o mundo está constituído proporcionalmente. E esse mundo fenomênico onde vivemos é só uma imagem, um simulacro de uma outra parte desse mesmo mundo. Você não entende geometria? Que seja. E aí? Deixa eu te perguntar, vamos começar. Você então está pensando que o Gorgias tem teoria das ideias. Gorgias defende o que o mundo é dividido, que o nosso mundo é uma cópia. Porque tem essa coisa que nos diálogos iniciais não aparece provavelmente. Exato. No Gorgias até dá para ver talvez aqui e ali, mas você está pressupondo que o Gorgias tem. Bom, vamos lá. Primeira coisa que Gorgias vai ser considerado um diálogo onde a gente não sabe onde enfiar ele, se no início ou no meio do fim. Tem aquela história de ser um diálogo que na realidade é quase a apresentação da República. Muitos veem no Gorgias um prenúncio do que deveria ser a República. Mas eu só estou tentando problematizar a questão da historiografia dos diálogos, né? Assim, é claro que no Gorgias, no meu entendimento, a analogia que está colocada é uma analogia que se dá entre artes legítimas e não legítimas, em que elas estão tentando ser justificadas por todo um aparato ontológico e metafísico. Se eu levar até o extremo, eu vou ser obrigado a admitir isso. Eu não sei se no Gorgias, quer dizer, no Gorgias, isso não está feito explicitamente claro, mas isso está anunciado. Está anunciado. Isso se encontra anunciado. Até aqui nessa passagem se fala, o homem pode ser feliz com a justiça. Quando o homem tem a justiça, esse a justiça, parece que ele está falando de ideias de justiça, né? Não está explícito a divisão da teoria das ideias. Não, aí é mais fascinante e complicado do que se imagina. E isso foi o que eu tentei defender na dissertação e na realidade eu estou falando isso de vocês que encadernações para dar conta de um tema desse, né? Mas assim, à medida que o diálogo progride, antes dele chegar em 508 anos, onde ele vai falar da igualdade genética do Gorgias, ele vai começar a usar abusivamente o termo próximos para falar de ordem. E é neste momento que ele vai começar a falar da justiça e da temperança. Isso está no último capítulo da minha dissertação. Remeto todos à leitura disso que eu estou tentando explorar, tentar resolver o problema. E, do modo como ele usa o vocabulário, do modo, no contexto que está sendo apresentado a justiça e a temperança, a gente vai entender que a justiça é quando eu saio da parte que me é própria, atravesso o limite e entro na parte que é a parte do outro.
Isso é injustiça. Então, que a justiça é o equilíbrio das partes para a harmonia do todo. Isso. Ou seja, a noção de justiça que Platão está aplicando aqui no diálogo de Gorgias, ela é simultaneamente cosmológica e geométrica. Porque há um todo chamado cosmos. Ipsis literis é o que está no cosmos. E esse todo chamado cosmos, que a gente poderia entender, esse todo chamado ordem, ele é regido por um princípio de igualdade geométrica. Então, eu queria que vocês imaginassem um todo e que tem partes. Essas partes, por qualquer divisão que seja, vão ser proporcionais em relação ao todo e em relação entre si. Se eu pegar um queijo dividido em 4, em 3, em 12, em 20, em 18, elas são proporcionais entre si, tais como cada uma delas é proporcional em relação ao todo. E é isso que me parece que está em jogo quando Platão vai falar de justiça e temperança. Porque a temperança é definida como o governo de si próprio. Porque você é temperante quando você é capaz de se governar e se manter íntegro. Então, eu estou entendendo que a temperança tem a ver com o governo do todo, da unidade inteira, e a justiça como o ajuste entre as partes. Havendo ajuste entre as partes, o todo permanece harmônico. Então, a justiça e a temperança, aqui no Gorgias e Platão, vou dizer na minha linguagem, assim, me parece que implicam outras coisas que estão além das formas, da forma da justiça. Ou não precisa da ideia de justiça para se comunicar. Ele não está falando de ele, não. Por isso não usa que não teoria, não está explícito. Não está, isso não está. Ele vai usando a única vez Eidos aqui, depois eu posso até achar a passagem para você. Porque para defender o que você está querendo, você precisa da teoria da ideia. O mundo sensível todo é uma cópia, está em proporção com o mundo da ideia. Então vamos lá, a hipótese da minha orientadora da Argentina, a Ivana. E se em Gorgias, Platão ainda estava elaborando a ideia? Coisa de gente. É porque estilisticamente, por causa da estilometria, Gorgias é anterior. Isso. Mas então, ele poderia estar elaborando. Eu acho que é defensável também. Você pode não, essa ideia, eu quero mostrar para vocês, assim, porque eu me satisfaço com a ideia de que Platão ainda estava elaborando. Para isso eu tenho que mostrar como eu penso o ensino da academia platônica. Começa um pouco além disso. Oi? Na minha dissertação eu falei isso mais claramente. Né? Acho que essa é uma parte mais fascinante, é uma questão muito fascinante na obra platônica, que tem a ver em considerar Platão como escritor e como poeta. Platão é muito grande, hábil escritor. Né? E é muito interessante ver que quando ele escreve, muitas coisas ficam sugeridas e subentendidas. Do primeiro ponto de vista, ele faz isso de propósito. E por que para mim ele faz isso de propósito? Porque, como se sabe, na academia platônica havia a atividade interna entre os alunos, porém, obras foram escritas e essas obras foram escritas para um público externo. Então existe uma discussão entre uma atividade propriamente esotérica, interna da academia, e exotérica, externa da academia. Isso é uma coisa. Porém, o que eu estou supondo é que se Platão, como educador, tinha por interesse educar a mente dos seus alunos de forma que eles filosofassem, como é que isso seria feito fora do âmbito vivo da atividade da academia? Como é que isso poderia ser garantido no papel e no livro? Isso significa
Porque para eu obrigar você, ó meu leitor, a filosofar, eu não posso te falar tudo. Eu vou sugerir. E você vai ter que pensar ali atrás. Quer dizer, a minha hipótese sobre o modo como o Platão trabalha com o texto de forma lacunar é fazer você suspeitar de algumas coisas e que por conta dessa suspeita você mesmo começa a filosofar. Ou seja, para mim, a atividade de interpretação e de leitura para Platão é talvez o primeiro passo do que a gente pode chamar de atividade filosófica. Você tem que saber ler. Você tem que saber interpretar. Porque não é casual o modo como Platão joga com o vocabulário. Não é. Para mim aqui tem um propósito. Olha, a primeira parte, o capítulo 3 da minha dissertação, que eu recomendei, que fosse lido, né, é onde eu estou tratando exatamente desse tópico. A forma como ele vai utilizar os verbos orizo e peraino, ambos significam delimitar, ou seja, tratar de limites, lembrando que peras e oros é por excelência o vocabulário que define a geometria, porque a geometria é aquela que define o limite das terras. E quando o limite entre as terras de dois proprietários não são bem definidas, demarcadas por oros, isso significa que vamos entrar em litígio. Porque quando a divisão não é clara, significa que a divisão foi injusta. Então a gente vê que já na agrimensura, o que a gente pode tomar como a ciência da agrimensura, há uma divisão de terras, e essa divisão de terras ela é injusta quando as partes não são muito bem demarcadas. Isso vai estar um dos grandes intérpretes de Euclides, que é Próclo, né, que eu utilizei na minha dissertação, e Próclo vai estar a dizer que a origem da geometria está associada à sua atividade que lhe é própria de demarcar fronteiras e limites. Pode ser que Platão queira definir a retórica através da analogia. Porque a analogia é própria da arte da geometria. Isso a gente vai ver em Euclides. A para B com pegue um triângulo, divide o triângulo no meio. O lado AB do triângulo é analogia ao lado C e ao lado B. Tire o lado B e põe do lado C. O lado C é igual ao lado A. O lado A é igual ao lado B. Então, há uma igualdade entre os dois. Está demonstrado. Ou seja, é interessante ver que quando um todo está em jogo, um todo que é formado por partes, isso torna essas partes em relação a si mesmo, ele é um todo proporcional. É isso que torna elas iguais, e é isso que eu supus que fosse a igualdade geométrica. Pergunta mais claramente, está me agenda aqui. Bom, tudo bem que no início você falou que Platão te afastou um pouco da astrologia, né? Mas o tema que você foi escolher estudar em Platão continua sendo um tema importante para a astrologia, a questão da analogia, analogia. Né? E essa busca, né, de alguma maneira justificar a analogia matematicamente, pelo que eu estou entendendo, não sou especialista, né? Vou lá aqui os cursos de especialista que realmente não... Mas eu acho que as melhores perguntas, eu estava até falando com a Angélica no avião, quando a gente veio para cá, em função da Angélica ter feito uma observação, né? Assim, olha, eu não entendi nada do que você falou. E aí eu lembrei a ela que a maior interlocutora que eu tive foi a minha irmã, Carvalho, que não, infelizmente não está assistindo a gente, porque ela falava a mesma coisa e não entendia nada. E eu tinha que me colocar na obrigação de traduzir aquilo para o leigo. Pois foram as vezes que eu traduzi para um leigo o que o leigo exigiu que eu esclarecesse, que me tornou capaz de escrever capítulos inteiros da minha dissertação.
Então, como eu te conheço, e a gente já tem uma velha discussão, né, que já apareceu aqui várias vezes, obviamente eu li o texto, li, né, quase toda a dissertação, sabendo quem é que estava falando comigo ali. Né? Então, apesar de você de logo de cara ter declarado, né, que você está produzindo realmente um afastamento, eu acho que a agenda oculta está ali o tempo inteiro, só estava oculta. Né? Tanto pela escolha do tema, quanto em alguns momentos, que, na verdade, não muito aqui, né? Aqui logo o título imediatamente já coloca a questão, até o acerto que você fez, em vez de ficar discurso fazendo proporção, ficar a analogia, né, no diálogo, justamente para aproximar mais da discussão astrológica. Então, aqui você explicitou a agenda oculta que eu estava só referindo. Mas, na verdade, a questão, então, temos aí a analogia com o Estatuto Matemático, e é isso que, de alguma maneira, você está querendo defender, buscando isso no Platão, provavelmente com muita... aí é coisa de especialista, eu não sei todas as discussões que tem em torno de Platão e das possibilidades de entender isso, mas você está pegando, então, no Platão a possibilidade de a analogia como matemática, e a pergunta que eu faço é: o que a gente ganha com isso? A gente. O que a analogia, o conceito de analogia ganha em ser aproximado da matemática? Porque tem a coisa do Estatuto da Matemática. E aí eu estou falando isso já por conta da nossa discussão, porque você está vendo a matemática na natureza, não é isso? Não, é mais. Eu estou vendo. Com base na física, né? Uma proporção entre aquilo que para Platão vai ser o aspecto sensível e inteligível de um cosmos. Porque eles são análogos. Essa analogia, na realidade, está a serviço de estabelecer uma proporção entre as coisas. Quer dizer, essa imagem é proporcional ao original, e isso implica também entender que esta imagem é algo falseado em relação a algo que tem um estatuto de legitimidade. É claro que a gente pode perguntar, passando para a agenda oculta, né? Quer dizer, que contribuições que tem para a discussão da analogia na astrologia? Não, claro que acaba sendo um desdobramento, mas mais para a nossa discussão. Quer dizer, eu estou perguntando para você diretamente: estamos vendo a matemática na natureza? É isso? Não, vamos ocupar. Então é assim, não. A gente está vendo, primeiro, eu acho que vocês vão entender isso, lembrar de um comentador. Platão tem vários comentadores da área da matemática, né? Pessoas interessadas em entender como é que Platão abordou a matemática em sua obra pela perspectiva filosófica. Um deles é o Gil. O Gil vai falar para mim uma frase que é mortal, é derradeira. Ele separa todos os comentadores e tudo o que cada um pode pensar a respeito disso, a ponto de vocês entenderem qual é o partido que eu também. Né? Ele vai dizer assim: uma coisa é você pegar a matemática para explicar um outro fenômeno. Então você se utiliza de um conceito da matemática para ilustrar, digamos assim, ou tornar mais claro o fenômeno do âmbito ético. A outra coisa é o âmbito ético e o âmbito matemático serem uma mesma coisa que estarem regidas pelo mesmo princípio. De forma que você não está pegando nada emprestado de lá para jogar no estado. Na realidade, você está supondo que tanto a matemática quanto a ética, na realidade, são uma mesma coisa e estão regidas pelo mesmo princípio. É claro que eu estou falando a partir da segunda hipótese levantada pelo Gil. E por que eu estou fazendo isso? Porque a justiça e a temperança, nesse diálogo, elas são tanto partes de um todo que, na realidade, é o cosmos. Então, a justiça e a temperança caracterizam as relações da parte e do todo como objeto geométrico, mas também caracterizam esse cosmos que é formado de céu e terra, deuses e homens. Então, é um princípio válido para a cosmologia e válido para a matemática. Essa é a defesa que, seguindo
a observação feita pelo Gilda, porque realmente esse é o osso duro de roer. Por que eu digo isso aí, osso duro de roer? Então Platão está fazendo metáfora, que a gente entende por metáfora, Platão está fazendo uma figura de linguagem, falar da justiça e da temperança, é um capítulo belíssimo que vai anteceder exatamente o capítulo da igualdade genética. Que a alma tem ordem, que a alma que tem ordem é temperante e justa. E aí ele vai dando as definições de justiça e temperança em função dessa ordem. Entendeu? Então acho que a concepção de homem, alma, corpo, ordem, na época, acho que tem muito essa figura de linguagem. Como a Cristina está me perguntando, eu acho que assim, em que época, em que autor? Pode pegar no sentido largo. Assim, em particular em Platão, não no Gorgias. Você consegue, quando você fala que a analogia tem esse valor de significava proporção, existe algum estudo que fala em que momento isso mudou ou não? O valor vai ser meu estudo. Mas não tem nem cenário etimológico, não tem nada que assim, dá esse valor, como se fosse um valor primeiro, né? Não, alguns autores mencionam, outros nem mencionam a analogia pela proporção, então não é fácil. Mas os comentadores eles mencionam. Então. Alguns, por exemplo, os comentadores da filosofia antiga, em particular, aqueles que estão nessa parte matemática, mencionam. Isso é comum. Outros não mencionam. Eu acho que para sustentar a sua tese, acho que se você conseguisse achar o momento de se dar uma mudança, seria Aí você está me colocando uma coisa que eu acho que é muito parecido com o trabalho do Rafael, que é a questão da historiografia do tempo. Eu estou aqui ainda. Eu não sei se eu vou levar isso aí. Tentando responder a agenda da Cristina. Eu só estou tratando de novo do tema da analogia porque eu vi que eu parti do pressuposto que todos concordariam comigo que a analogia no Gorgias de Platão não é uma figura de linguagem, que aquilo é uma proporção. E aí muitos professores que eu convidei para a banca, inclusive matemática, tradutor, de tudo, que aquilo não é uma proporção. Que aquilo é uma figura de linguagem que Platão pegou emprestado. Ou seja, assim, eu defendi várias coisas que eu gostaria que fossem discutidas, né? Porém todas elas estão baseadas em algo mais fundamental ainda, no primeiro passo, que foi um passo que eu andei a exaustão. E que eu preciso fazer no doutorado. Né? Então, assim, eu só estou levando isso para o doutorado porque eu vi que não foi bem feito na dissertação. Eu acho que isso precisa ser feito. Eu acho que isso pode jogar, contribuir de alguma maneira para as discussões do que seja uma analogia na astrologia. Pode contribuir muito. Depois eu posso até falar disso, mas assim, se não fosse isso, com certeza meu doutorado seria sobre a pegada dele, cara. Eu queria fazer claro. O que eu estou fazendo aqui, gente? Tá entendendo? Porque qual é a proposta da filosofia platônica? Você só vai entender se você buscar. A filosofia é a esquece. É uma busca, é um exame contínuo. A frase famosa é: a filosofia é uma dieta ao longo dos dias. Essa dieta ao longo dos dias é tal que você vai ter que converter, para realizar a primeira mulher de toda a tua alma, de forma a enxergar as coisas que você precisa enxergar. Eu acho que o que é mais interessante nessa pedagogia da alma é que ela é uma coisa que só vai te permitir conhecer quando você realizar a tarefa da busca. Você vai conhecer na medida que você busca. Se você não buscar, você não vai conhecer.
Porém, buscando e conhecendo, você muda. Isso é muito diferente, epistemologia é muito diferente. E ela tem implicações éticas gravíssimas. Isso me interessa. Sabe quando você não se aguenta mais? Eu não suporto, né? E eu tenho que fazer alguma coisa comigo, me falta pouco para me tudo. Está entendendo? Então, assim, o que a astrologia está fazendo aí na minha cabeça? Está entendendo? Então, assim, na realidade é um débito que eu tenho para a minha dissertação que me leva a concluir o trabalho da analogia. Se eu pudesse, estaria discutindo o que me interessa agora e que para mim é o grande objeto de investigação na filosofia platônica, a sua pedagogia e ideia. Agora, com relação à astrologia, eu acho que é muito grave a noção que o astrólogo tem de analogia. E eu vou te falar porque, assim, a primeira vez que eu entendi isso foi numa obra do René Amour, lançada pela edição de 70, A Ciência do Ensino. E aí ele vai discutir o que é a analogia. Aí ele vai dizer que para uma coisa ser análoga à outra, a primeira exigência a ser cumprida é numérica. Se tem 7 ali, tem que ser 7 aqui. Então, por exemplo, muitos vão fazer uma analogia entre a tipologia do Jung e os astros. Quantos astros são conhecidos? 12. E quantos são a tipologia do Jung? 8. Temos um problema. Mas o astrólogo é enfiando, pegando o fio, enxerga, puxa. Não tem as duas coisas, tem que fazer relação. Então isso é um problema. Isso é um problema. Vamos tentar pegar um outro problema, por exemplo, do ponto de vista da estrutura da analogia, quando ele diz que tem que ser numérica, quantitativamente igual. Você vai atribuir, essa é o exemplo clássico que eu dou. Você vai atribuir aos planetas certas qualidades que são familiares. Então, por exemplo, é comum colocar o Sol ou o Saturno como pai. Aí, claro, quem vai ocupar o estatuto da mãe? A Lua. Então vamos lá, Mercúrio, Júpiter, Saturno. Aí vai aparecer um tio, irmão. Então, se tem um tio e irmão, tem que ter a tia e irmã. Aí não tem mais número, já acabou o 7. Aí eu falei, isso é uma loucura. Isso não é analogia de acordo com o René Amour. Porque se você está analogando a estrutura dos astros com a estrutura familiar, o número de astros, na sua totalidade, tem que ser correspondente ao número de familiares que esgotam a ideia de família. Isso não acontece. Isso não acontece mesmo. Então temos um problema no que se refere à noção de analogia para o René Amour. A outra é pior ainda. Ele diz assim, não só tem que ser numérica, como cada uma dessas tem que cumprir uma função em relação ao todo. Então, por exemplo, o Sol é o coração. Se o Sol cumpre essa função, o outro planeta tem que cumprir uma função. Mas de tal modo que depois de você entender todas as funções que esses 7 planetas cumprem na analogia médica, que você vem entender no final o que é o corpo, onde nenhuma das funções falte. Aí a gente não tem problema. Não tem problema. Por exemplo, quando se atribui, vamos tentar sair da astrologia médica, que eu acho que é o melhor exemplo, quando vai falar de funcionalidade. Mas, por exemplo, quando vai atribuir a Saturno a faculdade ou a propriedade estrutural. Não é? Propriedade estrutural é uma ideia arquitetônica. Não é? Aí depois Netuno, ele tem a propriedade difusiva, sabe? Onde nada tem limite. Mas isso não é uma propriedade arquitetônica. Isso poderia ser mais uma propriedade da área da química. Eu acho que isso acaba me remetendo de novo ao que a Cristina também, de certa forma, sustenta, né? Uma questão da astrologia como uma linguagem mesmo, né? Uma representação, né? Que é uma linguagem. Daí acho que as pessoas acabam abusando, de fato, um pouco do que seria uma analogia, como você falou, né? Dessa forma, digamos, achar um correlato fim a fim, né?
E daí acabam entrando figuras, né? Por exemplo, alegorias, por exemplo, na literatura, certas coisas que se leem na astrologia, a gente leria como alegoria, né? Eles estão tentando fazer uma correlação, isso aqui é parecido com esse é parecido com esse, mas não é aquela busca por um negócio que feche, que faça, que seja coeso e faça sentido, né? Então acho que o discurso vai um pouco, ele escapa, né? Ele escapa e vai para uma parte mais, acho que artística ou simbólica, né? Estética, né? Então, assim, uma coisa é você fazer uma interpretação de forma que as coisas não fiquem confusas ontologicamente. A outra coisa, você pode ter a permissão de fazer uma interpretação estética. Mas você só pode entender, mas uma coisa você tem que entender, isso não é analogia. Sim. Isso tem um nome muito preciso na modernidade e na figura de linguagem, que é metáfora. Mas daí a gente acaba entrando nessa questão da discussão da filosofia, dos fazer, né, da filosofia da astrologia que vocês estavam comentando antes. E de repente conseguir delimitar algumas coisas, porque de repente a pessoa usa um termo achando que está falando alguma coisa, mas está falando outra, né? Não sei se faz sentido, mas acho que escapa por isso, porque realmente tem gente que fala, beleza, abusa da analogia achando que está fazendo uma coisa legal, mas está realmente, né, indo para um domínio estético, artístico, né? Assim, no mínimo, se o meu trabalho, para um astrólogo em particular, servir para mostrar para ele enquanto a noção de analogia problemática, enquanto só pela perspectiva, como Platão coloca, de a imagem com o seu original, ele está tratando de semelhanças a ponto disso ter permitido, como supôs na sua esteira, que as pessoas tomassem a analogia como uma figura de linguagem, né? Porque você tem um riso solar. Então eu fiz uma analogia, tá vendo? Porque eu usei uma coisa para falar de outra, né? E isso, tentando demarcar historicamente, isso tem topos clássicos, está em Aristóteles. Aristóteles, por várias vezes, vai discutir o que é a metáfora. Metáfora, em grego, metaforei, é transportar. Por isso que quando você vai à Grécia e anda de táxi, você entra dentro da metáfora. Está escrito no táxi assim, metáfora. Quando eu for à Grécia, a primeira coisa que eu quero fazer é andar de metáfora. Está entendendo? Agora, eu quero que você entenda que uma coisa é você pegar daqui e transportar para lá. Isso Aristóteles está entendendo como metáfora. A outra coisa é que aquilo e lá são regidos pela mesma razão. E que, para Platão ainda, aquele lá é uma imagem desse aqui. Mas isso é bem diferente. Que é transportar daqui para lá, quantas coisas eu posso pôr no táxi e levar para outro lugar? O mundo inteiro, exceto o próprio mundo que não está dentro do táxi. Né? Agora, quando você diz que lá e aqui são proporcionais, que a Grécia e Maringá são proporcionais, porque há uma razão que as rege e que a torna semelhante, isso é completamente diferente. E se a astrologia é, por excelência, uma arte que tem por seu instrumento a analogia, então a gente deveria pensar qual é a diferença que há entre metáfora e analogia. Mais alguma coisa? Gozado, no dia da minha dissertação me disseram isso também. Eu jamais vou querer falar de novo perto do meio-dia. Bom, a gente pode até continuar essa conversa mais adiante, as conversas acabam se interceptando, né? Então na hora que eu for falar, O tempo inteiro a gente está fazendo referência a um trabalho, até porque algumas coisas têm que ser pensadas. Eu que tenho uma pergunta, desculpa. Endereçar minha colega de aqui. Obrigado, minha irmã. Obrigado. Eu fiquei preocupado quando eu falei assim, será que eu vou conseguir traduzir de forma que a Angélica fala? Mas não é nem por conta da questão da escrita não, inclusive.
Eu acho que esse artigo escrito para vocês, essa ética, ele é infinitamente melhor em termos de escrita do que eu fiz na dissertação. A dissertação não foi trabalhando nada. A dissertação, as coisas são todas. Entendeu? Foi um desespero. Eu acho que se você lesse e entendesse, ele ia ficar surpreso. A minha dissertação. Entendeu? Então, assim, não tem a ver nem com a qualidade da escrita, não tem a ver com a problemática. Então, talvez fique mais evidente, claro, né, os olhos do Marco. O Marco já foi direto nas formas. Não, isso que eu ia te falar. Eu li também o seu texto, eu fiz até uma anotação que vai no meu caderno. Eu tinha até umas outras coisas, mas eu achei também que eu ia entrar numa coisa muito especialista, ficar um diálogo umas duas, achei que ia ficar chato. Aí depois a gente pode conversar. Tá. Mas a minha preocupação é essa, independente mesmo da escrita, claro que uma coisa escrita acaba sendo capaz de traduzir mesmo o leigo, né? Mas essa é a minha. Esse é meu objeto de estudo agora no doutorado. Quais são as implicações dessa analogia? Né? E, depois, pensando na agenda pública, se for esse o caso, né? O que é que a gente poderia pensar da analogia platônica, lembrando que é uma analogia que torna o cosmos igual geometricamente, regido por uma justiça e uma temperança. O que a gente poderia tirar disso como lição para a astrologia, que tem a analogia do seu instrumento de trabalho? Tá? Legal. Então, obrigado.